Hoje o assunto é o savantismo. Será que todos os autistas são gênios? Olá mundo, eu sou a Marina Minari e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo bastante sobre neurodiversidade, autismo. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele joinha. Hoje eu vou falar sobre uma coisa bastante intrigante. As pessoas têm um entendimento sobre o autismo, no mínimo curioso. Um grupo de pessoas entende o autismo como um problema, né, um vilão. Muitas dessas pessoas, pelo que eu tenho notado, convivem ou já tiveram contato com pessoas que têm ou uma deficiência intelectual ou autistas que não são verbais, alguma questão que fique assim bem destacada, o que ela vê como uma dificuldade maior. Por outro lado, tem um outro grupo de pessoas que entende que os autistas todos são super gênios. São superdotados, sabem muito de determinados assuntos, então são todos estereótipos e a mídia ajudou muito para que esses estereótipos surgissem. Nos filmes, Rain Man, The Good Doctor, que é o que eu vou falar um pouquinho mais hoje, o Sheldon, que não é oficial, mas fala-se muito a respeito disso. Então quando a gente vê uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista na mídia, ela é um grande gerador de estereótipos e isso pode ser um problema. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de Savant. Você sabe o personagem Shaun do The Good Doctor? Esse personagem, eu já assisti alguns capítulos, não assisti inteira. Mas é muito interessante como algumas pessoas já vieram até me falar que se identificaram com algumas características dele, porém que ele é muito inteligente e isso as pessoas geralmente não se identificam. A porcentagem de autistas que tem superdotação rodeiam entre 1 a 5%. Fala-se em 40% de pessoas no espectro autista com deficiência intelectual, porém normalmente essas pessoas têm uma inteligência na média ou um pouco acima da média. Um pouco acima da média não significa que você é superdotado. Esse personagem, o Shaun, que algumas pessoas já me disseram que se identificaram com algumas características dele, ele realmente é autista, é falado isso, né, no seriado, e obviamente ele tem algumas características que os autistas podem se identificar, assim como o Sam do seriado Atypical, a gente fala sobre ele um outro dia. Porém, o que quase não se fala é que esse personagem do The Good Doctor, ele também tem a síndrome de Savant. Anteriormente, ela foi dita como a síndrome do sábio bobo, porque ela não necessariamente o savantismo vem com o autismo. Ele pode acontecer, não é tão comum, porém a pessoa que tem Savant, geralmente ela tem alguma outra condição atrelada a ela. E não necessariamente sendo autismo, pode às vezes ser uma deficiência intelectual, que pelo que eu estudei é uma probabilidade muito maior de acontecer. É muito rara, essa síndrome de Savant, ela é muito rara, não é assim fácil de encontrar não. Em alguns lugares eu encontrei pessoas falando que autistas teriam um grau de savantismo. Não é bem assim que funciona. A síndrome de Savant é uma coisa específica e ela é rara. A pessoa que ela tem Savant, quais são as características? Ela geralmente tem habilidades muito específicas, pode ser em música, pode ser em artes, pode ser em matemática, são habilidades específicas, mas é para aquele conteúdo. O que aparece na série, que ele vai desenhando as coisas assim, ele vê o corpo, né? Ele vê o corpo humano e ele começa a montar. É mais ou menos isso que acontece, tem uma facilidade muito grande para um tipo de habilidade. E nessa habilidade a pessoa ela é maravilhosa, mas é só naquilo. E muitas vezes essas pessoas, elas têm, por exemplo, tocam uma música sem nunca ter estudado, pinta quadros fantásticos, mas essas pessoas não têm uma vida social funcional. Então o savantismo seria uma condição específica, separada do autismo. Às vezes ela pode acontecer com o autismo, mas não é regra e nem é comum. E, inclusive, essas pessoas que têm o Savant, o indivíduo diagnosticado com o síndrome de Savant, ele geralmente vai ter algum grau de deficiência intelectual, ele vai ter algum problema de desenvolvimento desse outro lado. Eu resolvi fazer uns vídeos assim um pouco mais curtos, tirando algumas dúvidas, quebrando alguns mitos, algumas coisas que as pessoas costumam falar como ditas verdades absolutas e que não são. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa nesse assunto, deixa aqui nos comentários pra mim, me segue lá no Instagram também pra gente conversar mais, ficar mais de perto. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha e se inscreve aqui no canal. Tchau! Para assistir a mais vídeos, toque nas miniaturas da tela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like pra gente. Até o próximo vídeo!